Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu voltei para mais um vídeo de indicações e dessa vez são 10 livros de autores nacionais e contemporâneos. A ideia veio porque muita gente me fala comigo, e eu estava conversando com um amigo esses tempos, sobre como a gente não fala tanto sobre literatura brasileira. E eu resolvi fazer então um vídeo de indicação e aí, como eu estava olhando na estante, eu achei melhor não misturar autores contemporâneos, autores mais antigos, enfim. Porque eu acho que rende mais de um vídeo, então quero deixar assim e resolvi fazer o vídeo de autores contemporâneos primeiro. Até porque eu acho que eu conheço mais autores contemporâneos do que autores mais antigos. Aliás, pessoal, quem gosta desse tipo de vídeo, me ajuda porque eu tô perdendo as ideias pra falar sobre. Então, se você tiver aí uma ideia de lista que eu posso fazer, deixa nos comentários. Sem mais delongas, vamos logo começar. Eu tentei pegar livros que ou eu não falei no canal, que eu li antes de começar o canal, enfim, ou que eu tenha falado faz muito tempo, tenha falado pouco e coisas assim. Mas obviamente que alguns dos favoritos vão aparecer aqui de volta, vocês já me ouviram falando sobre eles e, enfim, é a vida. Bom, sem ordem específica, eu queria começar com o Areia nos Dentes, do Antônio Cherchenesky. Tem um vídeo só para esse livro. Esse livro é muito engraçado. É um livro que mistura faroeste com zumbis. E é uma salada que combina super bem, assim. Eu acho que o resultado é muito legal. Eu acho que é uma coisa um pouco Tarantino, assim, pra quem curte cinema também. Eu acho que dá pra comparar eles um pouco. É aquela história um pouco trash que funcionou super bem, pelo menos eu achei que funcionou super bem. E uma outra coisa legal que eu acho que vocês sabem que eu gosto é quando o autor tenta brincar um pouco com a linguagem. Então, enfim, ele começa narrando com uma prosa normal, mas de repente ele muda para um estilo tipo de roteiro, assim, que é só os diálogos mesmo. Uma parte que eu acho muito legal, que, sabe no cinema, quando tem um personagem vindo, então mostra esse personagem, tem outro vindo e vai mostrando e vai alternando entre os dois. Ele fez algo mais ou menos assim, só que tem essa página dividido em duas partes e daí vai o que cada um dos personagens está fazendo ao mesmo tempo. Então é bem interessante esse livro. Vale a pena ser lido. Bom, o seguinte é o Noites de Alface, da Vanessa Bárbara. Também já tem vídeo pra ele aqui no canal. É um vídeo um pouco mais recente. Mas, enfim, o que fazer? Eu gosto do livro. Vai contar a história de um senhor depois que a mulher dele morre. E ele não só está sozinho e está lidando então com essa questão do luto, de começar a viver sem ela estar junto. Acontece também uma espécie de mistério na vizinhança dele, aparentemente está envolvendo a mulher dele, então ele ainda tem que resolver ou pensar sobre isso. E, enfim, é um livro muito gostoso, é um livro mais engraçado e mais leve, mas sem ser bobo de maneira alguma, e bem gostoso, vale também muito a pena. Outro livro da série mais engraçados e mais divertidos é o Quatro Soldados, do Samir Machado de Machado. Esse livro vai voltar para a época de colonização do Brasil e vai contar a história de 4 soldados. A gente inicialmente nem sabe quem são os 4, eles vão aparecendo aos poucos, em momentos diferentes, mas em cada momento o foco maior da história vai estar em um deles, apesar de que eles se entrelaçam um pouco. E é muito engraçado. Esse Brasil que o Samir imaginou é louco, assim, é um lugar muito legal. O trabalho de edição do livro ficou bem legal. Ele usa um jeito de escrita, de vocabulário que remete àquela época. E as partes internas, assim, também estão bem legais. E, enfim. Bom, o livro seguinte é da Carol Ben-Simon. Eu já falei aqui no canal do Todos Nós Adorávamos Cowboys, eu vou deixar o link ali embaixo, mas hoje eu vim indicar outro livro dela, que é o Pó de Parede. Esse aqui é um livro, ele tem 3 contos, novelas, enfim. Acho que nesse livro já dá pra perceber o tom dela, o jeito com que ela trabalha as histórias. Ele é relativamente parecido
com o Todos Adorávamos Cowboys. Não parecido assim de a mesma coisa, cansativo. Parecido de você realmente percebe que é o mesmo autor que tá escrevendo, mesmo se você não soubesse que fosse o mesmo autor. Assim. Mas nesse livro eu gosto principalmente dos personagens e dos lugares em que esses personagens estão. Eu acho que essa construção que ela faz muito sentido. Eu acho um livro bem legal por causa disso. Ele tem um tom um pouco melancólico, desses adolescentes melancólicos, não extremamente melancólico, mas essa alegria meio melancólica, assim, que é uma coisa que eu gosto bastante. Bom, o livro seguinte tem um vídeo mais recente, mas eu não podia deixar de colocar esse livro, que tá dando reflexo, mas enfim, é o Caderno de um Ausente, do João Anzanello Carrascosa. Esse livro é sensacional. É a história de um pai, na realidade não é a história de um pai, é um pai escrevendo para uma filha sobre a vida. Então a filha acabou de nascer e ele vai falar, enfim, vai escrever uma espécie de carta para ela sobre assuntos super diversos. Ele tem uma linguagem muito bonita e ele é muito sensível nesse livro. Ficou um resultado impressionantemente bom. Eu vou deixar o link ali embaixo. No final do vídeo que eu fiz, eu leio alguns trechos que eu gosto mais dele. E eu acho que dá pra sentir bem esse tom que eu tô querendo tentar explicar pra vocês. Um próximo livro que eu queria comentar é o Copacabana Dreams, da Ana Tércia Pontes. Esse livro é um livro de contos. Os contos são bastante curtos, pelo menos a maioria. E eles são engraçados, mas também bem gostoso de ler. Ela trabalha muito com essa coisa do cotidiano das pessoas, essas pequenas coisas que você vê e percebe pela janela do apartamento e coisas desse tipo. É um livro bem interessante. É aquele tipo de livro que você vai lendo com calma e nem percebe que ele passando, assim. É bem gostoso de ler. Bom, vamos agora, sim, para um livro super depressivo. Esse aqui eu acho que eu não cheguei a falar no canal. Vídeo não, eu devo ter comentado naqueles vídeos de leitura do mês. Mas é o Na Escuridão Amanhã, do Rogério Pereira. O narrador vai contar a história da infância ali dele, em que ele morava no interior. E ao invés daquelas imagens bonitas de interior que a gente costuma ter, ele vai mostrar uma cena completamente diferente de uma família repressora e aquelas famílias que não funcionam muito bem como famílias propriamente ditas. É um livro bem angustiante, bem depressivo. E fora essa parte do interior, tem uma outra parte que é mais urbana, quando esse narrador já é adulto, em que ele acaba refletindo também um pouco sobre a vida dele e tudo mais. Esse aqui não é um livro para qualquer momento, mas eu acho ele incrível. Bom, o próximo livro também é um livro mais leve e gostoso de ler, que é o A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Também tem vídeo para ele, eu vou deixar o link ali embaixo. E o que eu mais gosto desse livro é o mundo que ela me apresentou, o cenário em que ela colocou esses personagens, que pra mim era inusitado. Isso porque o livro se passa no Ceará e esse menino, Samuel, a mãe dele morre e ele vai pra outra cidade a pé procurar o pai. Ele tem esse cenário bem seco pra viagem dele. Quando ele chega lá, as coisas não acontecem exatamente como eram pra acontecer. Então, o livro vira uma narrativa fantástica, porque ele começa a ouvir vozes dentro da cabeça de uma estátua de um santo, que é onde ele tá dormindo. E, enfim, isso mexe com a cidade inteira e ele vai começar a tentar dar um jeito na situação das pessoas e por aí vai. É um livro muito gostoso de ler e que me parece muito novo, assim, eu pelo menos não lembro de ter lido nada nesse estilo, então pra mim foi bem interessante. Um livro que não podia deixar de estar aqui, que é Um Útero do Tamanho de um Punho, da Angélica Freitas. Eu já fiz um vídeo, vou deixar o link ali embaixo. Aliás, eu não fiz o vídeo sozinha, fiz com meu marido, porque ele lê muita poesia, então a gente falou sobre o livro junto, sei que é um livro de poesia. E eu não sou uma grande leitora de poesia, né, mas eu gosto muito do tema dela, ela fala majoritariamente sobre mulheres, e eu gosto muito da maneira com que ela faz isso nesse livro. Emprestei, aliás, esse livro é um livro que eu emprestei para umas 5 pessoas já, desde que eu gravei aquele vídeo de gente que veio me pedir emprestado e por aí vai. E eu acho que se você não gosta de poesia, mas gosta de assuntos relativos à mulher, feminismo e coisas desse tipo, vale a pena tentar, viu? Procura assim na internet, ver o que você acha. E se você gostar, eu acho que é um livro que vale a pena comprar.
Ele me surpreendeu bastante. O último livro, na realidade, vocês já me viram falando muito sobre A Cidade do Inquisidor e os Ordinários, do Carlos de Brito e Mello, que é um livro incrível, sensacional. Eu vou deixar o link do vídeo ali embaixo. Mas eu queria falar do outro livro dele, que é A Passagem Intensa dos Corpos. Esse aqui é um livro que eu já li faz tempo e eu preciso ler de novo, mas ele tem como tema a morte. A gente tem esse narrador que vai passando pela morte de várias pessoas e falando sobre elas, e a gente não sabe direito quem que é esse narrador, porque é em primeira pessoa, mas ele é meio como se fosse a morte, sabe? A personagem morte, mas não é bem isso também. E, enfim, é um livro bem louco, mas é muito bom. Eu lembro, assim, de quando eu terminei de ler, eu ter ficado, assim, de boca aberta e fiquei pensando no livro durante muito tempo depois da leitura. Definitivamente, desses livros é que eu preciso reler mais rápido. Isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem tiver dicas de livros legais de autores contemporâneos brasileiros, quiser deixar nos comentários, vai ser muito legal. E até logo. Tchau, tchau.